Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast, que toda semana traz um assunto importante, necessário e atual. E como eu dizia na semana passada, setembro são várias cores, é amarelo, é dourado, mas também é verde, que evidencia a inclusão. E nesse podcast iremos falar aqui sobre esse mês de visibilidade para as pessoas com deficiência. E estamos aí no movimento RN Mais Inclusivo, por mais oportunidades, por mais inclusão. Nessa semana teremos um seminário exclusivo para discutir a empregabilidade para as pessoas com deficiência. Como também podemos pensar em boas práticas que acontecem aqui em empresas que são verdadeiramente inclusivas, como é que podem absorver e acolher essas pessoas com deficiência. Então, para iniciar esse bate-papo, estamos aqui com Décio Santiago, nosso coordenador da Coordenadoria em Defesa da Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Governo do Estado, e Maiara, que é responsável pelo setor de recursos humanos da Neoenergia Cosern. Sejam todos bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui no nosso podcast. Obrigada, muito obrigada, é prazer todo meu. Agradeço aí a oportunidade para a gente falar um pouquinho sobre a inclusão dentro do mercado de trabalho. E aí já começar se apresentando. Décio, com a palavra, você possa se apresentar e apresentar também o trabalho da Cord RN, que muita gente já conhece, mas os que estão acompanhando agora que podem também conhecer qual é o trabalho da Cord RN. Eu sou Décio Santiago e nós desenvolvendo um trabalho na área da coordenadoria da pessoa com deficiência, e aqui nós temos um dos pontos focal a empregabilidade para a pessoa com deficiência. Nós somos hoje referência no Estado na empregabilidade. Nós temos 256 parceiras nas empresas que nós encaminhamos e tem outras ações que a Cord desenvolve. Nesse Setembro Verde, nós estamos, sob a orientação da nossa secretária, né, ela cobrou muito o simpósio, a feira, no seminário, e nós conseguimos caminhar para realizar isso na próxima sexta-feira, na Fierne, onde nós teremos nos dois momentos. Nós teremos um momento no auditório, com as boas práticas das empresas, e também nós teremos o feirão de empregabilidade, que vai ter 10 empresas distribuindo as suas vagas, as suas experiências, dentro desse contexto. Eu estou muito feliz aqui, dentro da alusão do Setembro Verde, nós estamos aqui à disposição. E é muito importante, né, esse trabalho compartilhado, porque a gente sabe que é um mês de visibilidade para evidenciar o dia 21, que é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, os desafios que enfrentamos até chegarmos aos dias de hoje, mas também o que é que a gente ainda precisa conquistar. A gente sabe que a pauta da pessoa com deficiência ela vai em várias áreas. É a inclusão verdadeiramente numa escola regular para os filhos, é um acesso a uma unidade de saúde, é um acesso a um benefício de prestação continuada, um CRAS, um CREAS, enfim. Então, a gente tem que pensar na dignidade da pessoa com deficiência em todas essas áreas. E uma área que sempre me deixava assim, um pouco desconfortável era por ver, né, algumas empresas que tinham a disponibilidade e a promoção da inclusão através da lei da cota, e às vezes não conseguia preencher. E aí a gente discutindo com a nossa coordenadoria como é que a gente pode fazer. Acho que a gente precisa fazer um match, né? Dar um match das empresas com as instituições e com o público que está aí, a sociedade civil, que está sendo representada pelo Conselho Estadual das Pessoas com Deficiência. Então, por isso, a importância desse seminário estadual para falar sobre empregabilidade. Eu acredito que a gente ainda não tinha feito nada nesse sentido e teremos a oportunidade de falar de legislações, por exemplo, a Lei das Cotas faz 30 anos que foi sancionada, é um grande avanço, mas ela ainda está longe de ser cumprida na sua plenitude. E aí, Maiara, a Neoenergia ela é uma grande referência, é uma empresa modelo, que cada vez que eu tenho contato com vocês, eu fico mais bem impressionada, né, com a política, não só de cumprimento por mera
pelo mero cumprimento das leis, né? Mas, de fato, ter um ambiente acolhedor que pense nesse indivíduo como um profissional, que tenha visão de progressão de carreira, né? E todos os outros benefícios, né? Para que realmente a empresa possa se desenvolver. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, do seu setor e esse olhar para a diversidade, para a pluralidade, para a inclusão que vocês têm empregado aí na sua empresa. Obrigada, boa tarde. Na Neoenergia, a gente tem um programa de diversidade chamado Juntos, que a gente atua em 4 frentes, né? A frente de pessoa com deficiência, mulheres, LGBTQIA+, e pessoas pretas e pardas. Para as pessoas com deficiência, esse programa ele volta muito para a questão educativa. Por exemplo, semana passada a gente soltou um desk que a gente chama de diálogo estratégico, que a gente fala sobre comportamento, sobre segurança, sobre vários temas. E um deles foi sobre capacitismo, muito voltado para a gente tirar os estigmas que a gente tem na sociedade, né, que a gente carrega aí, para a gente poder fortalecer essa parte educativa e informativa dos nossos colaboradores. Para além das questões educativas, a gente tem rodas de conversa, a gente fala, tem um movimento de vilarejos, que é um grupo de pessoas que tem lugar de fala daqueles públicos que eu acabei de falar, e aí eles trocam ideias, fazem alguns movimentos que a gente consegue trazer mais inclusão para dentro da nossa companhia. Para além disso, a gente, para trabalhar a parte de inclusão que a gente trabalha dentro do mercado de trabalho, a gente tem alguns movimentos dentro da empresa, por exemplo, que a gente fomentou o Banco de Talentos Internos, que foi o Indique um Amigo, que foi uma campanha para os nossos colaboradores dentro do Grupo Neoenergia, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas nos 18 estados que a Neoenergia atua, indicar alguma pessoa que seja seu amigo ou um colega que conheça, que tenha deficiência e que a pessoa esteja procurando emprego. Então, esse movimento deu super certo. A gente fez esse movimento dentro de todo o Brasil. E, para além disso, a gente também fez uma parceria com o Senai, que é o nosso grande, vamos dizer assim, nossa grande formadora externa, que é nossa parceira aí da Escola Eletricistas. Ano passado a gente teve uma formação em todo o Brasil também, nas capitais que atuamos, né, no Salvador, aqui em Rio Grande do Natal, também em Campinas, que não é capital, mas é onde a gente fica, lá na Energia, lá na Electro, que foi uma formação para a pessoa com deficiência na parte mais de escritório, administrativo. Então, a gente teve uma turma aqui no Rio Grande do Norte. A turma foi em Natal, Mossoró, nos polos que tem Senai, para formar essas pessoas. Então, essa escola a gente conseguiu já, no Brasil todo, contratar 34% do banco que a gente tem de formação. Então, são algumas ações na energia que a gente faz, para além da questão de cumprimento de cota, né? A gente trabalha muito esse ambiente de acolhimento dessas pessoas e trazê-las para o nosso mercado de trabalho dentro do setor elétrico, né? Perfeito, né? De fato, é algo para se inspirar, né? São boas práticas que merecem ser evidenciadas, merecem ser conhecidas e repercutidas, até para inspirar, para motivar aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência, que acha que não pode ser incluída, que acha que não é capaz, que acha que não pode ter essa oportunidade, que ela pode sim. Então, nesse seminário, a gente vai fazer questão também de levar alguns exemplos de pessoas com deficiência, sim, que já passaram por essa triagem, que já foram incluídos, que já desempenham as suas funções na sua plenitude, até para motivar que outras pessoas possam participar. A gente sabe que o Brasil, tem mais de 18 milhões de pessoas declaradas com algum tipo de deficiência. E, por outro lado, a grande maioria dessas pessoas não estão formalmente trabalhando, né? Não chega nem 1% de empregos formais aqui no país. E essa conta é muito discrepante e a gente precisava entender o porquê de termos aí poucas pessoas com deficiência no emprego formal. E aí a gente poderia aqui trazer alguns tipos de entraves, de dificuldades. O que é que vocês acreditam que sejam hoje um dos principais dificultadores para essas pessoas estarem verdadeiramente incluídas no mercado de trabalho? Posso falar? E aí vocês podem ficar à vontade também, um bate-papo. Eu entendo que, a princípio, é a qualificação profissional. A gente hoje precisa que as instituições de ensino tenham tecnologias assistivas para que as pessoas com deficiência entendam, compreendam e se capacitem na mesma par de igualdade que pessoas que não têm deficiência. Acho que isso é um ponto importante que a gente precisa pontuar.
Também tem a questão do capacitismo estrutural, que eu acho que ele ainda é muito presente na nossa sociedade. As pessoas com deficiência, infelizmente, ainda são vistas como coitadinhas, e elas não são coitadinhas, elas têm plena capacidade de trabalhar tal qual pessoas que não têm deficiência. Então, a gente precisa tirar esses estigmas da sociedade. Inclusive, só se me permite, também as próprias empresas, né, com esse preconceito, esse pré-julgamento. Vai vir uma pessoa com deficiência, eu tenho que adaptar, eu tenho que colocar aqui uma porta mais... Sinto lhe informar, tem que adaptar sim. Claro, até porque a Lei Brasileira de Inclusão prevê, né, todas as reformas, as obras, elas têm que estar adaptadas à Lei Brasileira de Inclusão também. E aquilo que a gente fala, a gente tem que se adaptar à realidade das pessoas e não eles se adaptarem à nossa realidade. E porque eles precisam trabalhar de forma plena. E para trabalhar de forma plena, a gente precisa adaptar uma estação de trabalho, comprar um ferramental diferente. Então, o mercado ele está bem, vamos dizer assim, desenvolvido nesse movimento de tecnologias assistivas. Pode ser que ainda tenha outras coisas a se desenvolverem, principalmente com a IA vindo aí, então vai dar um boom e aumentar essa crescente. Mas é importante que as empresas se atualizem, a parte de engenharia civil, ver o que é que tem de melhor para poder fazer esse movimento. Então, lá quando a gente recebe uma pessoa com deficiência, a nossa medicina do trabalho, ela faz toda essa análise de adaptação da estação de trabalho, do que as pessoas precisam para poder trabalhar de forma plena. Então, isso é muito importante. Muito importante. E eu digo essa questão da representatividade. Eu tiro, assim, comparando a um exemplo meu que eu passei recentemente. Eu exerci o mandato como vereadora e não tinha nenhuma vereadora alguns mandatos lá na Câmara, aqui de Natal, e precisou ter uma mulher para poder ter um banheiro feminino, precisou ter mulher para a Câmara ter uma licença maternidade, porque a Câmara não estava preparada para a presença de mulheres no parlamento. Da mesma forma, precisou ter um vereador cadeirante para poder adaptar o acesso ao plenário, a baixar a tribuna, né, a ter uma plataforma elevatória. Então, essa questão conta muito de representatividade. Com a partir certeza. do momento que temos aí pessoas com deficiência ocupando esses espaços de trabalho, esses postos de trabalho, de liderança, certamente as empresas irão naturalmente se adaptar para poder acolher a demanda que será necessário, né, fazer. Com certeza. E um motivo também que sempre é abordado é a questão do BPC, né, Décio? Isso. A gente sabe que o BPC é o benefício de prestação continuada, que as pessoas que têm baixa renda, elas têm acesso e têm a disponibilidade para poder custear, né, medicamentos, tratamentos, enfim. Mas ele, em alguns momentos, acaba que é excludente porque ele não permite que quem recebe o BPC possa conciliar com o emprego formal. E a própria família, ela trava no profissional de progredir, né? Entendeu? Então, no BPC, você falou muito bem por conta que basicamente é um medicamento que cada pessoa utiliza. Ou uma bota ou um pneu de uma cadeira de roda, por conta que um pneu de uma cadeira de roda é R$2.000, entendeu? É praticamente o salário de 2 meses, né? E aí dificulta com que ele faça a opção pelo mercado de trabalho. Sim. E aí falta na qualificação profissional, ainda falta o acesso, né, por conta que, no meio de transporte, por conta que, eu tenho dito o seguinte, que uma pessoa com deficiência, né, muitas das vezes, ele produz muito mais, além de que uma pessoa, um funcionário dito normal. Por exemplo, ele é um cadeirante, né? Ele é um cadeirante, ele praticamente ele vai para o seu local de trabalho, permanece no seu local de trabalho. E nos outros não, eles circulam, eles avançam. E nós temos visto, e é muito isso, mas também nós temos visto preconceito de algumas empresas que dizem assim, não, eu só quero pessoa com deficiência auditiva para ser embalador. Como quebramos isso? Ainda não encaminhando. Exato. Entendeu? Então a gente tem uma política muito forte desse tipo de encaminhamento. É de sensibilizar também as empresas, né? Porque, assim, o que a gente percebe, né, Décio e Mayara, tem algumas empresas que não querem pagar a multa, porque dá sanção se descumprir a lei
das cotas da pessoa com deficiência, mas existe aquele cumprimento e pouco tempo depois essa pessoa não foi absolvida, não deu a continuidade. Então, assim, a gente precisa também acompanhar e fiscalizar junto com os órgãos de controle, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Estadual, porque isso é uma burla à legislação. Então, assim, a gente precisa ficar de olho, vigilante, porque, de fato, e dar oportunidade para que essa pessoa possa ter uma ascensão lá no desempenho da sua função, ter uma progressão de carreira, né? Para que, de fato, haja a verdadeira inclusão. Eu até estava conversando com o secretário de Desenvolvimento Econômico, e aí é importante esse movimento do poder público, da sociedade civil, da provocação do conselho. E aí, só porque teve esse movimento do seminário, ele disse que começou a colocar nos editais das empresas que recebem algum benefício pelo PROED, né, o programa de isenção de impostos, né, para as empresas, as grandes empresas, as indústrias, que tenha também o cumprimento, prove que esteja cumprindo a cota das pessoas com deficiência. Então, é a lei que existe, mas precisa reforçar o cumprimento dessa lei. Então, assim, a gente sabe que a gente precisa sensibilizar. Tem muitas empresas que não têm essa política definida. Se toda empresa tivesse um setor de juntos aí de diversidade, de pluralidade, não só para a pessoa com deficiência, mas para o jovem aprendiz, para os negros e negras, né? Pessoas que sempre foram muito invisibilizadas. Sim. E agora estão tendo a oportunidade de serem ouvidos e estarem em local de destaque, de posições de liderança, né? Então, isso tudo eu considero o avanço dessa política das pessoas com deficiência ao longo dos anos. Mas quando a gente fala assim de qualificação profissional, eu acho que eu vou além, assim. Hoje a gente está vivendo uma grande... Eu conversando com uma pessoa que lida na área da pessoa com deficiência, é uma verdadeira epidemia, né? Os casos de autismo, o espectro do transtorno do espectro autista, né? Então, assim, quando chega uma criança para ser matriculada na sala de aula, quando diz a condição da pessoa com deficiência, dependendo da escola, ela pública ou privada, existe a negativa da vaga. Isso. Então, assim, eu já vi casos de mães que deixam de ter as suas vidas para poder fazer a troca de uma sonda do seu filho porque não tem nenhum profissional habilitado. Então, assim, a gente precisa avançar ainda muito mais, desde a questão da educação, ao acesso a Libras, ao acesso a profissionais acompanhantes de sala, né? Então, a gente precisa falar. Então, por isso a importância de termos uma Secretaria dos Direitos Humanos, uma Coordenadoria da Pessoa com Deficiência, um mês dedicado. Muita gente diz assim, ainda tem cor para tanto mês, para tanta causa. Mas que bom que a gente tem um mês que possa parar, evidenciar, né? Então, durante todo esse mês, a gente tem uma programação junto ao Conselho, está fazendo esse seminário, vai fazer também uma ação junto com o DETRAN, na Semana Nacional de Trânsito, né, para sensibilizar aquelas pessoas que burlam também a vaga dedicada às pessoas com deficiência, né? Então, assim, é só se colocar no lugar do outro. Acho que muitas das questões que estamos vivendo nos dias de hoje, se a gente colocasse a empatia em primeiro lugar e o respeito, muitos dos casos a gente não estaria vivenciando. Então, fala para a gente, né, Décio, dessa ação também que a gente está fazendo junto com o DETRAN, que também é um parceiro que chega para somar, para ter também esse olhar, esse viés para o condutor, o motorista, né, o cidadão comum que vai estar no shopping, no supermercado, e ali dá só um jeitinho, 5 minutinhos, não. Ali ele está ocupando uma vaga de uma pessoa que, por lei, tem dedicado essa vaga para aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida. É um minuto que faz a diferença. Quando eu saio com o Abdo, ele já... Abdo é o presidente da Associação de Deficientes do Estado do Rio Grande do Norte, e ele é cadeirante. Ele, quando entra no carro, ele já olha para mim e diz, eu vou chegar lá, eu já estou irritado, já tem alguém na minha vaga. E quando chega lá, parece que é uma sorte. Tem alguém na vaga dele e ele não consegue descer do carro. E ele já perdeu vários eventos porque não consegue chegar no local e a vaga está disponível. E aí nós temos essa ação de parceria com a CEGI, de CORD, DETRAN, uma parceria com a Cara Diferente, né? Eu estive hoje com eles, o DETRAN hoje muito animado. Nós começamos amanhã
no ponto da Via Costeira, às 9 horas da manhã, no sábado, e nós estamos também no Carrefour, e eles também estão querendo se engajar conosco no dia 26, que é o dia do evento. Então, essa campanha ela surge para dizer, olha, as pessoas com deficiência, esse minuto faz diferença na vida deles, entendeu? Então, e aí a gente trabalhar uma questão de conscientização, por conta que as vagas, principalmente no shopping hoje, nós vemos totalmente elas ocupadas com pessoas totalmente diferentes. E essa ação ela vem para fortalecer mais uma ação do Setembro Verde, mais uma ação que estava adormecida e que a Sergipe Cord está resgatando essa ação nesse contexto. Perfeito. Então, mais uma iniciativa extremamente importante, é um olhar dedicado. Vai ter também um evento dedicado para a comunidade surda, né? Que a gente sabe que o 26 também... E o setembro azul. É azul e é verde também, para evidenciar as pessoas com deficiência auditiva. E aí, Maiara, assim, muita gente certamente se animou, né, que está acompanhando esse podcast, se animou, tem interesse. Como é que é o caminho para percorrer, né, para poder ter acesso a esse banco de talentos? Como é que ele entra em contato? Quais são os canais de acolhimento, né, para que as pessoas possam fazer uma triagem? Quem sabe aí ser colaborador da Neoenergia Ecoserne? Pela Neoenergia Ecoserne, a gente tem o site da Neoenergia mesmo, que é o site de todo o Brasil. É www.neoenergia.com/trabalhe conosco. Lá a gente tem todo o banco de talentos que as pessoas podem se inscrever para poder participar de nossas vagas. Tem vagas em todo o Brasil, não só aqui no Rio Grande do Norte, né? Nos 18 estados que a Neoenergia atua e em toda a cadeia de energia, né? Desde a geração até a comercialização de energia que a gente tem. Aí vocês sempre estão promovendo assim, esses mutirões ou diariamente as pessoas podem se... Eu pergunto assim, se tem uma seleção específica, algum momento para uma seleção, ou isso é contínuo, isso é rotineiro, para que as pessoas possam fazer... O banco está aberto o tempo inteiro, né, dentro do nosso site, mas existem vagas destinadas, por exemplo, não só para vagas afirmativas para pessoas com deficiência, mas vagas destinadas para algum tipo de formação. Técnicos, engenheiros, especialistas de tecnologia, de TI. Então, dependendo muito da formação das pessoas, elas podem se candidatar. E as vagas, elas são abertas a todos, né? A gente fala que a gente tem algumas vagas que são afirmativas, quando a gente precisa dar um direcionamento mais focado, mas nossas vagas são abertas para todas as pessoas, sejam com deficiência ou não. Perfeito. E aí, dessa vez, acorde. Para quem está nos acompanhando, onde é que está sendo o trabalho da Acorde e como é que também a pessoa procura, não só para postular uma vaga na Neoenergia, mas em outra empresa, né? Como é que vocês fazem esse trabalho de captação com as empresas e aonde é que o cidadão pode procurar o trabalho de vocês? Primeiro, a pessoa tem que ter o novo certidão de nascimento, né? Que é o laudo médico. Né? A pessoa, quando se dirige à Acorde, para fazer do recadastramento, nós precisamos ter com que ela tenha no laudo médico, né? E aí nós funcionamos da Central do Cidadão do Alecrim, na qual funciona lá, e também na Central do Cidadão Leonardo Arruda, que funciona na rodoviária. E são 2 pontos de apoio e a Sergipe Cord também está agora tentando fazer a descentralização da empregabilidade em todo o estado do Rio Grande do Norte, através com a parceria Cine, e temos as nossas redes sociais, @cord.sergipe e na nossa rede oficial da Cord, e tem o @Sergipe, e aqui é onde a secretaria que nós estamos fazendo parte, entendeu? Eu acho muito importante, nós estamos com a equipe da Acorde, está funcionando de 8 às 14 horas, com as
questão da empregabilidade. Essa questão, né, da empregabilidade é coordenada por nossa Wanda, por nosso Flávio. E aí, essa ação, a pessoa se dirige à Acorde, nós encaminhamos a empresa e a empresa faz após a captação de vagas, nelas direciona para a vaga encaminhada, entendeu? Então, para cada uma vaga, nós encaminhamos 5 candidatos. E aí desenvolve esse trabalho e somos hoje referência no Estado, encaminhamos mais de 700 pessoas ao mercado de trabalho. E esse ano, o Banco de Dados é muito atuante. E aí nós temos agora de fortalecer cada vez mais com essa ação. Nós vamos ter Ministério Público, a CAOP, Ministério do Trabalho, Conselho Estadual. Nesse evento, a CESID está fazendo com que a rede da empregabilidade volte a funcionar. Entendeu? Então, isso é muito importante. Vai ser uma marca desse ano, do Setembro Z. Muito obrigada, Décio. E passa rápido. 30 minutinhos já passou. Já passou. Então, Maiara, se você quiser fazer alguma consideração final, deixar um recadinho aí para quem está nos acompanhando, fica à vontade. Obrigada. Eu acredito que se a gente trabalhar num mundo cada vez mais inclusivo, a gente fazer com esse movimento do respeito, da dignidade, como a gente falou antes de começar aqui o podcast, eu acho que a gente consegue fazer com que abra espaço para essas pessoas, né? Porque eu acho que, como ele bem falou que no começo, que a progressão da carreira ela é importante. A gente precisa que as empresas elas fomentem outras vagas, não só vagas de primeira entrada, como assistência e auxiliares, mas também vagas de engenheiros, advogados, que eu acredito que tenham pessoas formadas que possuam deficiência e elas precisam abrir esses espaços de acordo com as graduações ou cursos técnicos que ela tem. Então, é um recado aí para as empresas para abrirem aí o leque de oportunidades que eu acho que cada vez mais que a gente abre, a gente consegue trazer. E diversidade, ela traz inovação, ela traz enriquecimento para o conhecimento da companhia. Então, eu acho que a gente acredita isso no nosso programa de diversidade, por isso que a gente investe tanto. Que bom, que bom. Então, parabenize, né? Em seu nome, eu parabenizo a todos que fazem o Grupo Na Energia, a presidente Fabiana, que eu tive a oportunidade Fabi de conhecer. É super apoiadora dos movimentos de diversidade. Apoiadora. Isso diz muito sobre a questão da representatividade, Sim. a sensibilidade das mulheres estarem em locais de liderança, né? Leve meu abraço para ela, para Priscila e também para Paulinho, que está aí nos bastidores nos acompanhando. E reforçar aqui o convite, próximo dia 26, às 8 horas da manhã, no auditório da Fierne, ali na Salgado Filho, teremos esse encontro, um seminário estadual do RN por mais inclusão, por mais dignidade e inclusão das pessoas com deficiência. Vai ter um feirão de empregabilidade, até orientar as pessoas a como fazerem currículo, né? Como se portar no entrevista. Vai ter lá a Central de Libras também fazendo a tradução para os que estão postulando também a ingressar no mercado de trabalho. Então, acho que vai ser muito bacana, está sendo elaborado e construído com muito carinho, muito envolvimento de todos que fazem o governo do Estado, a CENGID, a Acorde. Então, agradeço a participação de todos e viva o Setembro Verde, viva as pessoas com deficiência e essa luta aí é de todos nós, com né? certeza. Então, fiquem todos agora com o encerramento do nosso podcast e até a próxima semana.